Bom dia, meus queridos alunos e alunas. Eu sou a professora Ediane Barros, sou a professora de matemática de vocês. E hoje nós vamos estudar a subtração de números naturais. Na aula passada, nós estudamos a adição de números naturais. Hoje iremos estudar a subtração. E vocês podem me perguntar, qual a diferença entre adição e subtração? Vamos recordar um pouco? Bom, na aula anterior nós estudamos que a adição é a operação que traz no seu significado a ideia de juntar, agrupar, somar quantidades. Enquanto a subtração é a operação inversa da adição, ou seja, ela traz no seu significado a ideia de diminuir, retirar quantidades. Veja esse exemplo com um grupo de frutas, um conjunto de maçãs, com 5 maçãs. Desse conjunto, estamos retirando 3. Então, escrevemos 5 menos 3, menos é o sinal que representa a operação de subtração, que dá a ideia de diminuir. Então, 5 menos 3 igual a 2. No segundo exemplo, nós temos um conjunto de bananas, com 4 bananas no total, e estamos retirando 3. Então, nós escrevemos 4 menos 3 igual a 1. Estudando a subtração, é muito importante nós conhecermos também o nome dado a cada termo desta operação. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para facilitar, uma continha, não é? Com os termos, onde o primeiro termo desta continha representa a quantidade maior e nós iremos chamar de minuendo. Minuendo é o primeiro termo. O segundo termo representa a quantidade menor e nós iremos chamar de subtraindo. Lembrando que o sinal que representa a subtração é esse sinalzinho aqui que nós chamamos de sinal de menos. E qual o nome que nós vamos dar ao resultado desta operação? Bom, o resultado nós iremos chamar de resto ou diferença. Então, nesse exemplo, o resto ou a diferença é igual a 121. A subtração, ela se divide em 2 grupos. Eu trouxe aqui um exemplo do primeiro grupo, que é a subtração sem reserva, ou subtração sem agrupamentos. Por exemplo, montando esta continha, nós vamos ter, olha, o minuendo, 432 é o valor do minuendo, 221 é o subtraindo. E aí nós vamos agora resolver esta continha, fazendo essa subtração, e nós vamos perceber por que ela é chamada sem reserva. Por exemplo, começamos sempre pela unidade, então nós vamos ter 2 menos 1 igual a 1. Veja que o número que está em cima, o valor do minuendo, é maior do que o número que está embaixo, que é o subtraindo. Então, nós podemos realizar essa subtração facilmente. Na dezena, nós temos 3 menos 2, 1. Veja também que o valor que está no subtraindo, o valor que está no minuendo, é maior do que o valor que está no subtraindo. 3 menos 2 igual a 1. Na ordem das centenas, nós temos 4 menos 2 igual a 2. Percebam que o número que está, os valores que estão no minuendo são todos maiores do que os valores que estão no subtraindo. E aí nós conseguimos fazer a operação, realizar essa continha de forma muito simples, muito fácil. Por isso, subtração sem reserva. Na subtração com reserva ou com agrupamento, ela exige muito mais atenção quando nós formos realizar.
Por exemplo, eu trouxe aqui também uma continha para nós vermos esse exemplo com bastante cuidado, com bastante atenção, fazendo juntos agora para a gente compreender. Por exemplo, eu tenho aqui no minuendo 353. O subtraindo, 255. Como eu vou começar a subtração sempre pela unidade, então observe que no minuendo eu tenho 3 para retirar 5. Como que eu vou poder fazer essa subtração se o 3 é menor que 5? Então, nesse caso, nós dizemos que é uma subtração com reserva. E aí, como é que nós vamos solucionar esse problema? Pegando emprestado 1 na casa vizinha. Então, aqui, ó, do 5 eu vou retirar 1. Então, cortou 5, retira 1. Esse 1 eu coloco do lado da unidade. Então, agora eu vou ficar com 13. E aqui eu fico apenas com 4 na dezena. E aí, observem agora, 13 menos 5 é possível porque o 13 agora é maior que 5. De 13 retirando 5, eu fico com 8. Perfeito agora a subtração. Mas vamos para a dezena. 4 menos 5, opa, encontramos o mesmo desafio. Como resolver? Nossa, vamos para a casa vizinha. A casa vizinha é o 3, então nós vamos pegar 1 do 3, então vai ficar apenas 2 nas centenas. E aí eu trago esse 1 e coloco ao lado do 4 que está na dezena. E aí agora eu fico com 14. Opa! 14 menos 5, agora sim, porque 14 é maior que 5. De 14 retirando 5, fica 9. Perfeito. E na centena? Na centena agora eu tenho 2. 2 menos 2, nossa, aqui é possível. 2 menos 2 fica 0. Então, eu vou ter como resto ou diferença 98. Viram como é interessante? Subtração com reserva? Vamos lá. Nessa próxima etapa, nós vamos trabalhar um exemplo com uma situação problema para aprofundar os nossos conhecimentos. Vamos juntos. Numa fazenda, havia 524 bois. Na feira de gado, o fazendeiro vendeu 183 de seus bois e comprou mais 266 bois. Então, vejam as informações que nós temos nesse problema. Ele tinha um total de bois, né? 524 bois. Vamos destacar aqui. Na feira, ele vendeu, olha aí o termo, vender. Vendeu 183 de seus bois e comprou mais 266 bois. E aí ficou a perguntinha final. Quantos bois há agora na fazenda? Então, qual a operação que eu vou utilizar para resolver esse problema agora? Não é? Veja que nós temos um total de bois, 524 é o nosso total de bois. Desse total, ele vendeu. Olha, então, quando a gente percebe que esse termo vendeu, se ele vendeu, então foi retirado essa quantidade, 183. Então, vamos organizar nossa continha para retirar 183, não é? Vamos realizar juntos agora essa continha, essa operação? Como eu sei que o sinal de subtração é o menos, então já coloco aqui do ladinho menos. E agora vamos fazer juntos. 4 menos 3, começando pela unidade, não podemos esquecer isso. 4 menos 3, eu tenho 4, retiro 3, ficou apenas 1. Agora, nós vamos ter aquele desafio que nós vimos anteriormente, olha, 2 menos 8. O 2, que está no minuendo,
é menor do que o 8 que está nos subtraindo. Como resolver essa situação? Olha, eu pego um emprestado na casa vizinha. Então, vamos cortar o 5, vamos tirar 1. Então, vai ficar apenas 4. E esse 1 que eu retirei, eu trago e coloco aqui do ladinho, ó, do 2, para ficar 12. 12 menos 8, agora sim é possível. 12 menos 8 fica 4. Nossa, agora ficou legal. E aí, a última subtração da casa das centenas. 4 menos 1 fica 3. Então, quando ele vendeu 183 bois, ele ficou com 341 bois. Só que aconteceu uma outra coisa. Ele comprou mais 266 bois. Ou seja, se ele comprou, então ele acrescentou no resto que tinha ficado, no resto, que era 341, não é? Ele acrescentou, porque ele comprou, então aumentou essa quantidade, ele acrescentou 266. Então, agora eu faço a adição, juntando essa quantidade. Então, vamos ver quantos bois ficou na fazenda? 1 mais 6, assim como na subtração, na adição, nós também iremos iniciar pela unidade, sempre, tá? 1 mais 6, 7. 4 mais 6, estou juntando, então eu vou ter 10. 10 e agora vai 1. Somando tudo, 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, no total, nós vamos ter 607 bois. Observe que nós temos essa opção aqui no item B, não é? 607 bois. Então, eu encerro a aula de hoje por aqui. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo, tô com saudades!